Olá, bem-vindo à Sala do Rui, uma verdadeira feira livre do conhecimento. Vamos para a segunda parte do vídeo Os Donos do Brasil. Se você acha que não tem dono, vai ficar surpreso. Se prepara para a surpresa. Pois bem, lembrando que quem não governou com o povo, mas sim para o povo, foi o Médici. Isso aí eu já mostrei naquela parte inicial, falando sobre soberania. Bom, agora vamos ver que, ou melhor, os presidentes fracassaram na hora de manter a soberania do Brasil. Isso por quê? Fanatismo. Esse negócio de bipolar é doença mental, cara. Tô fora. Apesar do meu sobrenome de infância, mas ainda assim eu não sou fanático nem pelo Vasco da Gama, e eu sou vascaíno desde que nasci, pô. Então, como eu não tenho dois neurônios só, eu tenho mais do que isso, eu vou usar a paixão? Não, vou usar os neurônios, porra. E vamos com razão, com racionalidade, vamos entender o que tem a ver de soberania no Brasil. Não se esqueça, eu tenho raízes naquilo que é chamado de pobre, mas pobre nunca significou vagabundo, mendigo, não. Pobre era trabalhador. Meu pai, um pedreiro, minha mãe, um tecelã, esses são os fundos das nossas casas quando eu tinha 10 anos. Então, somos uma família pobre, de tecelã e pedreiro, mas que ao sentar à mesa, não é na mesa, é à mesa, a gente conversava até sobre política. Lia, meu pai gostava de pegar o jornal e dar uma lida para a gente entender o mundo. Bom, e para isso eu comecei a ler desde muito tempo e sei que o grau de investimento do Brasil é algo que assusta. Desde o ano passado, aquelas agências que estavam andando B, B, A3, não sei o quê, começou a dar B, B2, B1, opa! Ou seja, nós não somos mais um lugar para o estrangeiro escolher para botar o dinheiro dele. É isso aí que significa. Bom, pensa bem. Se o estrangeiro não vai botar o dinheiro dele aqui para investir, fazer fábrica, fazer serviço, para produzir coisas, então quem vai botar o dinheiro? O governo tem dinheiro. O governo pega o nosso dinheiro via imposto e não tem dinheiro. Ele não produz nada. Ou, como diria meu pai, o governo produz porra nenhuma. Pois bem, então a formação do capital interno, ela gira no PIB brasileiro uma média de 23% nos anos 70, até para 15, alguma coisinha por cento no ano de 95, isso aí pegando o IPEA. Ou seja, o brasileiro que tinha dinheiro aplicava no Brasil cerca de quase um quarto na década de 70, foi diminuindo, diminuindo. Hoje em dia, se está lá 15 em 95, o IPEA não mostra mais, como é que está hoje, mas deve estar muito pior. Pois bem, se nós pioramos como um bom lugar até para os brasileiros investirem, quem é que ganhou com este ato, com essa situação? Piorou, mas piorou para investir. Mas quem ganhou com isso? Bom, a Organização do Comércio disse agora, em 24, que a relação dívida-PIB
é 76% daqui do nosso país. Eles mesmos, através do Banco Central, dizem que a Selic está alta demais, tá? Quase 14%, ou está em 14%. Só vai piorar, então, essa relação, concorda? Por quê? Porque a dívida vai ter que ser paga com uma taxa de juros maior do mundo. Bom, se nós temos um PIB maior que $1 trilhão, nós não merecemos um grau de investimento, porque eu fui olhar lá nas agências internacionais, quem tem PIB maior que $1 trilhão, mesmo estando uma porcaria lá internamente, mas recebe o tal do A. Por que o Brasil não leva o A? É de B para baixo. Bom, acontece que o governo Lula estimulou aqui consumo. Mais nada. Mas consumo não é produção. Você não garante que quem consome vai produzir aqui no Brasil. Pode produzir lá na China e você consumir aqui no Brasil. Entendeu? Se você fosse presidente do Brasil, você ia se preocupar com alguém como a OCDE dizendo: não faça isso, moço, não estimula o consumo, não. Você tem que estimular a indústria, o emprego, a fábrica. Opa! Os maiores capitalistas do mundo estão cobrando isso desse governo comunista daqui? Rapaz! Mas eles falam rentista. Quem são esses tais rentistas? Você sabe quem são? Banqueiros. Você ouviu o Paulo Guedes falar muito dos rentistas. Mas ele também é banqueiro. Bom, falta investimento interno. Claro, não tem dinheiro. Mas você sabe que o Brasil está arrumando aí $1 trilhão e 300 milhões para financiamento climático, para pagar a ONU, para pagar a OMS, a Unesco, a OEA, o Foro de São Paulo. Ué, não tem dinheiro aqui dentro, mas o pouco que arruma aqui manda para fora? Opa! Esse dinheiro não devia estar criando emprego aqui? Se você seguir as dicas da Organização do Comércio, vai gerar emprego. É na contramão do financiamento climático. É claro, porra. Lógico. Você vai consumir energia. Energia é que os caras do financiamento climático dizem que é o grande problema. Não é a solução, porra. Até os físicos sabem disso. Então eu pergunto para você, onde é que fica a maior fatia dos impostos arrecadados pelo povo brasileiro? Já que a nossa economia é tão grande, já que o nosso PIB é tão grande, onde é que fica o dinheiro que vai entrar no governo via imposto sobre todos nós e sobre as empresas? Bom, primeiro você tem que entender o seguinte, para eu te explicar, você tem que entender que o Brasil deve dinheiro a nacionais e estrangeiros. Deve dinheiro também, porque fundo de pensão, o Previ, o dos Correios, todo mundo aplica dinheiro. Deveria de aplicar financiando a dívida do Brasil, por exemplo, comprando Tesouro Nacional. Mas não. Não mesmo. Bom, então, quem são os principais detentores da tal da dívida pública? Aí está o filé mignon deste vídeo. A dívida pública. Primeiro, maior, os bancos. Eu peguei isso no Banco Central. Não tem como correr. E aí vem a ideia, olha, o mercado financeiro sempre teve uma dependência crônica, viciante do dinheiro dos brasileiros.
Eles, no lugar de se tornarem competitivos, eles preferem dormir na Faria Lima, tranquilão, e pegando de um governo para botar dinheiro na conta deles. Sai do meu bolso, sai do teu bolso, passa lá pelas mãos do Lula e ele deposita na conta dos caras da Faria Lima. Sacou? Ah, esse cara que fez isso aí, que falou isso aí, é comum, né, bicho? É petista. Paulo Clias. Pode pegar aí que esse cara sabe do que está falando, porque é do esquema. Onde é que está, então, esse dinheirão todo que entra aqui? Bom, todo dinheiro que entra no governo deveria ser usado para educar o povo do futuro e educar para o trabalho e produzir postos de trabalho. Para isso é que serve o governo. O resto não tem necessidade de governo. Ah, não, mas tem governo para não sei o quê. Não, não, não. Isso aí é a filé mignon do governo. Não quer dizer que seja só isso. Mas isso aí é o filé mignon. Por quê? O cidadão que tem emprego e renda, ele não precisa do governo para nada. Para nada. Mas olha a seta vermelha e vê o que acontece com o dinheiro que é arrecadado pelo imposto de todos nós. Quase a metade, isso mesmo, quase a metade vai para juros e amortização da dívida. É mole ou quer mais? Você não tem noção de que é isso. E aí, a educação, o trabalho, vai 2%, 3%. Peraí, tem uma coisa errada aí, rapaz. Congela o vídeo, olha bem esse gráfico e entenda que o dinheiro está indo para o lugar errado. Se você não entendeu, eu vou te explicar. Você pega o teu salário e paga 42% dele com a agiota, que é o banco. Manda 21,16% para teus pais que precisam de ser sustentados por você, que é a Previdência. Paga a pensão da ex-mulher de 11%. Dá a esmola de 5,92% ao mendigo de rua, que são os programas sociais. Paga um plano de saúde com 4,16%. Você não sabia que o SUS é pago? É porque você é burro pra cacete e não entende que não tem nada de graça. Alguém pagou antes, para depois você receber, entre aspas, de graça. E ainda paga 2,5% dos advogados por causa da mulher que está tomando muito seu dinheiro, paga 1,8% para os milicianos tomar conta de você, da segurança, soma tudo e você pagou daquele teu salário 89%. Quer dizer, 90% do teu salário saiu sem que você pudesse fazer nada, sem que você tivesse sequer começado o mês. Aí, o resto do mês, você fica com 10% na mão do teu salário de verdade para poder viver. É isso que acontece com o governo. Eu expliquei para você, com outras palavras, o que está acontecendo com o dinheiro que todos nós botamos na dívida pública. Vai embora pelo ralo, na mão daqueles agiotas. Perdeu, né, mané? Bom, ele, que é petista, Paulo lá, fala com outra pessoa e diz que a agiotagem que domina o Estado brasileiro. Também acho. Também acho que é agiotagem. Maria Lúcia Fatorelli apresenta o tamanho do impacto quando 1% aumenta na taxa de juros. Isso cria um custo extra de 55,2 bilhões de reais. Ou seja, a Faria Lima fica feliz. Ah, que maravilha! E o pessoal do Leblon também. É, a mesma coisa. O pessoal que são os donos, tá? Bom, ela termina dizendo assim: subir juros não vai fazer o preço do diesel cair. Ambas
as pessoas que eu estou citando aqui são petistas e são socialistas. Parece que eu sou. Eu não sou. Eu sou capitalista. Só que eu penso, né? A evolução da dívida pública, você vai ficar olhando aí, vai pensar assim, esses picos que teve aqui, com o FHC, com o Lula, cadê o que eles compraram pedindo esse dinheiro emprestado? Dos militares eu te mostrei o que o Médici fez com a dívida que ele criou. Ele criou uma dívida, mas entregou um monte de coisa para você. Está lá no primeiro vídeo. Mas e o FHC, e o Lula, e a Dilma, o que eles entregaram para você, aumentando tanto assim essa tal de dívida? Pois é. Você não sabe. Eu também não sei. O que o Banco Central e o Tesouro Nacional apresentam é isso aqui. O grupo que mais leva dinheiro da nossa dívida são os bancos, os agiotas. 59,24% de toda a dívida está na mão de 5 bancos, sendo que, na verdade, é Bradesco, Itaú, Santander e outros bancos que você não sabe o nome, mas eles estão aí ganhando dinheiro com isso. Devia de estar, então, na mão do Banco do Brasil, da Caixa Econômica, pelo menos são estatais, mas não estão. O Grupo Previdência leva 24%. Quem é esse Grupo Previdência? São os fundos de pensão. Quando eles compram o título da dívida, eles se tornam credores. Logo, eles também têm que receber essa grana. O grupo de não residentes são os estrangeiros. Aí 10% do que a gente manda para fora de pagamento de dívida todo mês. É sagrado pagar esses agiotas. O grupo governo, por quê? Porque o governo municipal, o governo estadual, compra a dívida da União e assim também tem governo disso aí. Isso eu tirei do Tesouro Nacional. Não saiu da minha cabeça. Quem são, então, os caras que levam 59% da grana, da dívida? Pedro, Walter, João, Fernando Moreira Salles. Lembrou de alguma coisa? Instituto Moreira Salles, Bamerindos, não sei o quê. Lembrou? Ah, rapaz. Agora é Itaú, né? Edmond, José, Moche, Jacó e Vicky Safra. Ela nem mora aqui, a dona Vicky. Roberto Egídio Setúbal. Paulo Setúbal. Carlos Brandão, lembrou Bradesco? Lembrou, né? Lina Maria Aguiar, é o outro lado do sócio, é Brandão e Aguiar, os sócios do Bradesco, né? Rodolfo e Ricardo Vilela, também Bradesco, também Itaú. André Esteves, opa, BTG? Meu chapa. Alfredo Egídio, Aranha, Augusto Vidigal, Antônio Guimarães, Cândido, Daniel Vorcaro. Tem muita gente, banqueiro, levando aquele mais da metade de toda a nossa dívida. Você e eu mantém essa pouca vergonha. A dívida pública subiu 12% em 2024. Já passou dos 7 trilhões. Trilhões, não é bi, não é trilhão. Desses 59% é pago para aqueles caras que eu botei a listinha para você. Ou seja, 4 trilhões e 324 bilhões de reais nós botamos no bolso dessa putada. É mole ou quer mais? Uma centena de brasileiros ganha mais que todo o resto do Brasil, inclusive da indústria. A indústria fatura menos do que esses caras. Quanto desse dinheiro você acha que gera emprego aqui no Brasil?
Pergunta para a dona Safra quanto ela gera aqui. Quanto desse dinheiro gera indústria aqui no Brasil? Zero, né? Pois é, a OCDE está reclamando que não cria indústria aqui. Quanto desse dinheiro gera tecnologia, gera ciência aqui no Brasil? Nada, né? Nós somos reféns da turma da Faria Lima, que hoje estão aí na mão de André Esteve, Tuber, Arminio Fraga, Maílson da Nóbrega, Baixa, Gustavo Franco, Pérsia Arruda, que tem 40 anos dando as cartas. E as cartas a gente só perde. Ele dá as cartas, mas as cartas estão marcadas. Por quê? Porque eles ganham e a gente perde. É isso aí. Mais nada, entenderam? Bom, chegamos ao fim. Tomara que você acorde e comece a pensar. Chega de pagar a agiota. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você gostou, deixe o seu gostei. Se você não gostou, deixe também o seu não gostei. Compartilhe esse vídeo, mande para seus amigos, em especial para aqueles que você quer deixar meio irritado. Mas, por favor, não se esqueça de comentar. Além de se inscrever no canal, o seu comentário é importantíssimo. Até a próxima!